Meus queridos, seguindo a aula de legislação para concurso, direito administrativo, licitações, hoje vamos falar sobre quem deve licitar. Se você não está acompanhando a playlist que tem aqui na descrição, recomendo muito, porque você vai seguir por ordem cronológica todos os itens sobre licitações para você nunca mais errar no seu concurso, beleza? Então bora lá. Quem deve licitar? Meus amigos, a lei ela é categórica em falar que todos que estabelece, todos, exatamente todos que recebem dinheiro público devem licitar. Isso você vai encontrar no artigo 1º da Lei de Licitações, a Lei 14.133 de 2021. Tá entendido isso? Ou seja, todos que recebem dinheiro público devem licitar. Mas vamos lá para o item específico, porque gostamos de ser específicos. A administração pública direta, ela é obrigada a licitar. Ou seja, a administração pública são aquelas que abrangem a União, os estados, o município e o Distrito Federal. Também é obrigado a licitar a administração pública indireta. Quem são as administração pública indireta? São as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividades econômicas. Meus queridos, não acabou por aí, pois o legislador trouxe que os fundos especiais também devem licitar. O fundo é objeto de direito e não sujeito. Sendo assim, trata-se de um equívoco legislativo, uma vez que tais fundos representam normalmente mera destinação de verbas públicas. Excepcionalmente, tais fundos podem ser regulamentados por lei como órgãos integrantes da administração direta ou fundações públicas de direito público, o que já os colocaria nas hipóteses anteriores. Ou seja, o nosso legislador ele colocou os fundos especiais, sendo que não seria necessário, né? Na verdade, foi um equívoco, mas ele acabou colocando lá e você deve saber, tá bom? Meus queridos, as demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público, isso inclui todas as entidades que recebam dinheiro público para custeio ou manutenção de pessoal, devem licitar, tá joia? Então, receber o dinheiro público deve ter licitação. Bora lá então. Empresas públicas e sociedades de economia mista devem licitar? Meus queridos, as empresas públicas e sociedades de economia mista, exploradores de atividade econômica, segundo o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º da CF, dispõe que é possível a criação de uma lei específica para reger a licitação dessas empresas. Então tomem cuidado. Meus queridos, prestem atenção. Em 2016 foi editada a Lei 13.306 de 2016, que trata do Estatuto das Empresas Estatais, inclusive regulamentando novo procedimento licitatório para essas entidades. Ou seja, uma lei específica regulou as atividades licitatórias. E notem que o TCU entende que, de fato, as empresas estatais precisam licitar, mas deve-se admitir uma exceção. Quando a empresa estatal exploradora de atividade econômica licita para contratações referentes à sua atividade fim, esta está sendo impedida de concorrer com igualdade no mercado. Isso porque a rapidez do mercado não entra em consonância com a burocracia da licitação e a realização de procedimento licitatório, pois todos sabem que o procedimento licitatório ele é moroso, ele é demorado, ele tem impugnação, ele tem tudo. Ou seja, uma empresa não consegue concorrer, o mercado ele flutua muito, sua questão de preço, sua questão de emergência, e por essa razão deve ser permitido que as empresas públicas para atividade fim ela não realize a licitação. Nestes casos, então, iria de encontro ao interesse público, meus amigos. Assim, o tribunal entende que não precisam realizar procedimento licitatório por motivo de inelegibilidade, uma vez que não há interesse público na licitação. Meus queridos, e o conselho de classe? O conselho de classe deve licitar? Meus amigos, por atuarem no exercício de poder de polícia, ostentam qualidade de autarquia, compondo dessa forma a administração indireta da União e por isso devem licitar para contratar. Porém, notem que há uma exceção, e quem é essa exceção? Exatamente a Ordem dos Advogados do Brasil, que por entendimento do STF não configuram-se como empresa de natureza jurídica de autarquia. Dessa forma, a OAB é uma entidade privada não sujeita ao controle da administração pública, configurando-se um serviço independente, sendo assim, não há obrigatoriedade de licitar. Já, meus queridos, e os convênios? Os convênios precisam licitar? A princípio, não dependem de prévia licitação, uma vez que os interesses dos conveniados são convergentes, diferentemente dos contratos em que as vontades são divergentes. Haja vista o particular contratar com o poder público na busca pelo lucro, discrepando
escapando de finalidade pública inerente à atuação administrativa. Tá entendido então? Então, se tem contrato com a administração pública, se faz parte da administração pública, se recebe da administração pública, meus queridos, deve ter a licitação. Mas se não recebe da administração pública, não há essa obrigatoriedade. Tomem cuidado quanto aos conselhos de classe, pois a OAB não é parte autárquica, tá bom? Então, meus queridos, estamos encerrados. Bora pro próximo assunto sobre direito administrativo. Se inscrevem no canal para você receber em primeira mão quando lançar esse vídeo.